Hoje a gente vai trazer algumas orientações para vocês de como é que a gente pode saber se tem disbiose ou não, né? Só por um rastreamento. Olha só, como é que eu posso saber se eu tenho disbiose? Vamos pensar no seguinte, sem fazer um exame de laboratório, né? Como é que eu sei aí se eu tenho uma disbiose, eu estou para desenvolver uma disbiose, pelos sinais e sintomas que eu sinto? Bom, existem algumas coisas, falando em saúde de intestino, existem algumas coisas que nos auxiliam aqui, né? Auxiliam entre aspas, né? A gente tem uma disbiose. Primeiro ponto, se você nasceu de cesárea, por exemplo, quando a gente nasce de parto normal, a gente adquire a flora intestinal da mãe da gente. Quando você nasce de cesárea, aí você vai formar a sua própria flora intestinal. Aí vai depender muito da alimentação que foi dado para você depois disso, né? Se você foi amamentado ou amamentada, né? Ou se se te deram leite de vaca, minha mãe não me deu leite de vaca, me deu leite ninho, é leite de vaca, tá? Ela me deu uma fórmula, não sei e tal, né? Tem que ver lá que tipo de leite é, porque você pode danificar sua flora intestinal quando você usa ali um leite de origem animal, né? Principalmente logo ao nascer. Então, o bom, o aconselhável é sempre a mãe fazer o quê? Amamentar a criança, né? Por mais que fala, não tinha leite, tem que botar para amamentar que o leite vem, tá? Então, se você nasceu de cesárea ou de parto normal, isso também, se nasceu de cesárea, você tem uma probabilidade maior, tá? De ter uma permeabilidade intestinal ou uma disbiose intestinal, tá? Por quê? Por causa de que você agora vai ter que formar a sua flora e se você não foi amamentado, você tem uma chance ainda maior, tá? Se foi criado tomando essas formulazinhas, ok? Vamos lá, o que mais? Quantas frutas você consome no dia, né? Se você consome menos de uma fruta no dia, você pode ter uma disbiose intestinal. Por que, Solange? Porque a disbiose, se você não come fruta, você não tem fibra, você não tem vitaminas, você não tem minerais, e aí para você absorver lá no seu intestino o que você come, você precisa dessas fibras, você precisa de vitaminas, você precisa de minerais, tá? Então assim, daqui a pouco a gente entra no caso da gastrite, que acontece também. Solange, eu como 1 a 2 vezes ao dia, então diminui a sua chance. Quanto mais frutas você come, menos a chance de você ter uma disbiose, tá? Que mais? Quantas vezes por semana você consome ultraprocessados? O que é isso? Refrigerante, salgadinhos, esse pãozinho francês, pãezinhos, essas coisas que você compra ali na padaria. Quantas vezes? Quantas vezes por semana? Então isso também vai interferir, tá? Isso também interfere aí. Por que salgadinho? Porque tem química, tem muito sal, outros têm muito açúcar, tá? Então assim, se mais de 5 vezes por semana você come esses lanchinhos de padaria, você tem você é um candidato a ter uma disbiose intestinal, tá? Que mais? Quantas vezes por semana você consome preparações caseiras com adição de açúcar? Por que o açúcar, Solange? Porque o açúcar alimenta as bactérias ruins, tá? O açúcar vai lá no seu intestino, ele vai alimentar as bactérias ruins, as boas vão ficar sem comida e elas vão comer o quê? Vão comer a mucosa do seu intestino. E aí começa a dar permeabilidade intestinal. Você está me entendendo? Outra coisa, trigo branco, né? Eu não gosto de nada integral. Pois é, não gosto de comida integral, mas o trigo branco, ele não tem fibra, ele tem mais carboidrato, ali esses carboidratos simples, e vão alimentar o quê? Vão alimentar as bactérias, gente, vão alimentar as bactérias ruins, tá? E quanto mais fome as boas passam, mais
receptível aí a doença, você fica, tá? Que mais? Solange, não usa açúcar, só usa adoçante. Piorou, tá? Piorou, porque o adoçante, ele tá mais sujeito a causar diabetes, e o adoçante também é um alimentozinho para as bactérias ruins, tá? Aquele ciclamato, né? Nos salgadinhos a gente encontra isso, né? Alguns alimentos a gente encontra muito isso, aspartame, né? Então, sucralose ou então ali que você vai encontrar naquelas bolachas, né? Muitos alimentos que você compra prontos, você vai encontrar isso. E aspartame, que é o adoçante, né? Que você vai encontrar. Isso também causa aí desbiose intestinal. Às vezes você acha que está cuidando da sua saúde. Gente, é um erro muito grande você achar que se você está usando um adoçante, você diminuiu o açúcar. Muitas pessoas usam adoçante e aí, ao invés de usar um pouquinho, usa mais do que deve. Então, está usando mais açúcar do que se estivesse usando o açúcar. Ou então, está usando o que é um produto químico, está usando um produto químico, tá? Ultraprocessado na empresa, que vai te fazer mal, vai baixar a tua imunidade e outras coisas mais que vai fazendo aí, vai te trazer uma desbiose, inclusive vai te auxiliar, tá? Vai te auxiliar a ter aí até um problema de diabetes, né? Insulina por causa disso, tá? Existem comprovações científicas, tá? Então, usa açúcar ou mel em pequena quantidade, tá? Olha, se você não usa açúcar, só usa mel. Sabe quanto de mel por dia você deveria usar? No máximo 2 colheres de sopa no dia, entre todas as coisas que você vai botar esse mel, tá? Então, cuidado com isso. Outra coisa que pode trazer pra gente uma desbiose intestinal, estresse, né? Um estresse físico, muito cansaço físico, ou um estresse mental, tá? Trabalhar muito sem descanso também faz isso, tá? Ou então um estresse mental. Gente, quando a gente não dorme bem também, acarreta esse estresse físico. E aí, o que acontece? O que acontece com a gente quando a gente fica estressado, cansado? Você rompe e arrebenta a sua flora intestinal. E aqui entra outro ponto. Nós comemos as nossas emoções. Então, dependendo de como nós estamos emocionalmente, nós vamos procurar o alimento. E isso vai nos levar a procurar alimentos refinados, alimentos mais calóricos, que vão alimentar a nossa flora intestinal ruim entre aspas, né? Porque tudo que está dentro da gente é bom. Mas vamos fazer um desequilíbrio de flora. E vamos tá desequilibrando isso para aumentar as ruins, tá bom? Então, se você tem um nível de estresse, cansaço físico, mental, estresse aí muito alto, você pode causar essa desbiose aí, esse rompimento de barreira aí. Se você é fumante também, se você fuma, bebe, né, toma bebida alcoólica, tá? Se você toma acima de 4 doses por dia, você está muito, muito, muito sujeito aí a ter uma desbiose. Também exercício físico, né? Você faz exercício físico? Não pratico. Então você é um candidato enorme de ter uma desbiose também, tá? É mais um dos pontos, fatores aí. Aí eu faço uma vez por semana, diminui as chances, tá? Aí eu faço 3 vezes, ok, tá ótimo. Quem faz exercício 3 vezes por semana, controla bem ali o intestino e a desbiose, tá bom? Com relação a medicamentos, tá bom? Você usa algum medicamento, algum laxante, algum anti-inflamatório ou desinflamatório aí, algum corticoide, algum antibiótico, ou usa metformina, tá? Também pode trazer isso, ou se você usa algum protetor gástrico também. Então, todos esses remédios causam desbiose intestinal, tá? Por que o protetor gástrico, né? Vamos falar do protetor gástrico, que é mais o nosso foco. Porque o Zol da Vida, ele vai fazer com que diminua a produção de acidez do seu estômago. Diminuindo a produção de acidez do seu estômago, você faz o quê? Você também diminui ali a digestão dos alimentos. Os alimentos vão chegar lá no seu intestino mal digeridos, fermentando e vão alimentar as bactérias ruins, né? Isso que vai acontecer aí também. Outra coisa, tem gente que fala assim, eu não tenho desbiose porque eu não tenho diarreia.
Isso não quer dizer, tá? Se você tem constipação, pode ter desbiose também, porque você pode ter constipação ou diarreia, tudo é a mesma coisa. Constipação também é um tipo de diarreia, né? Então, assim, ai, eu vou ao banheiro, mas faço muito pouquinho cocô, eu sinto que eu teria que fazer mais. Também não tá bem, tá? Eu vou ao banheiro 3 vezes ao dia, ótimo. Se não for com diarreia, tá bom, tá? Porque a gente come 3, é normal a gente ir 3, tá? Agora, eu vou só uma vez e faço bem, ótimo também. Então, você tá bem, você está indo só uma vez, está fazendo bem, tá tranquilo, tá bom, né? Então, você está fazendo, eliminando bem as suas fezes. Se fez alguma cirurgia, ó, cirurgia bariátrica, ou alguma quimio, alguma rádio, isso também traz uma desbiose. Isso acaba destruindo as suas boas bactérias intestinais, né? Então, essas são algumas das coisas que você pode estar avaliando aí para entender se você tem um risco de ter uma desbiose ou não. Ai, Solange, tudo que você falou aqui, menos a cirurgia ali, né? Eu tenho. Então, você tem um risco bem grande de ter uma desbiose, tá? O que eu tenho que fazer? Bom, você já viu aqui que a gente perguntou, você come fruta? Quantas? Aumenta a quantidade de fruta. Você come verdura, né? Frutas, verduras, você come no dia? Um dos pontos é fazer isso. Outro ponto, tem que fazer uma desparasitação. A gente tem que, se você tem animais em casa, tem que usar aquele remedinho de verme 2 vezes no ano, tá? Tem que fazer esse cuidado. E dormir cedo, tá? Fazer exercício, tudo isso vai te auxiliar aí para controlar essa desbiose, tá? E aqui, quando a gente trabalha com o nosso paciente aqui, que a gente trabalha a fase de eliminação, a gente trabalha tudo isso, tá? Então, nós trabalhamos ali desde o comecinho, porque essas toxinas que estão ali no seu intestino acabam indo para o seu fígado, então a gente tem que fazer uma limpeza de fígado. Aí vem metais pesados, tóxicos, e vem um bocado de coisa. A gente usa silimarina, aqui, dente de leão, usamos aloe vera, carvão vegetal, usamos o cloreto de magnésio, tudo na dose e para quem pode usar, tá? Então não adianta a gente dizer, diz ali quantos miligramas diz, quantos... Não é o correto a gente fazer isso. Por quê? Porque isso não vai te mostrar o caminho para você curar. Tem que saber se você pode tomar, tá? O carvão vegetal mesmo tem que ter um cuidado muito grande, tem que ser em cápsula, não pode ser o comprimido. Você tem que saber a dose que você vai tomar junto com que alimento que vai tomar e longe de qualquer remédio que você esteja tomando 2 horas aí pelo menos, tá? E algumas pessoas começa a tomar o carvão, começa a dar alguns sintomas. Por quê? Porque está eliminando muita toxina, tá bom? Então, tudo tem que ter seu cuidado, tá, gente? Tudo tem que ter o seu cuidado. Água é importante também para o intestino, tá bom?